primeiro lugar, mas disparado na frente. E só não ficou assim disparado de todo mundo, porque o São José fez uma excelente campanha também. Terminou em segundo lugar, tipo uns 4, 5 pontos atrás do Palmeiras. O resto ficou longe, mas longe. O Palmeiras fez uma campanha de 13 vitórias e 8 empates, 0 derrotas. Já estava 21 jogos invicto. Ganhou a Taça dos Invictos. Se não me engano, o jogo da Taça dos Invictos foi contra o Santo André. Acho que foi a rodada 18. O Palmeiras ganha a Taça dos Invictos. Para quem não sabe, a Taça dos Invictos é um prêmio simbólico. Na verdade, não é simbólico, é uma taça, é um troféu. Só que é um troféu transitório oferecido pelo jornal Gazeta Esportiva para quem conseguisse maiores séries invictas. Então, esse troféu ele estava de posse do Corinthians, se não me engano, que estava com 17 jogos invicto alguns anos antes. Aí o Palmeiras foi lá e falou: dá aqui, fiz uma sequência maior que a sua. E não só fez 18, como aumentou. Então passou a primeira fase inteira invicto, com 21 jogos sem perder. E foi para o triangular. No triangular do Palmeiras caíram Bragantino e Novo Horizontino. É triangular e é ida e volta. Então é sempre um jogo por rodada e um descansa. Então o Palmeiras sai empatando com o Novo Horizontino fora. Tudo bem, empatar fora ganhando em casa, você está dentro, você classifica. E aí recebe o Bragantino no Palestra, na Palestra não, no Pacaembu. O jogo Bragantino foi no Pacaembu. E o Palmeiras ganha. E 2-0, jogo com autoridade. Bragantino treinado por Vanderlei Luxemburgo. Muito bem. Vem o segundo turno. O Bragantino ganhou a partida dele contra o Novo Horizontino, né, no primeiro turno. Então o Palmeiras está com 3 pontos, o Bragantino está com 2 e o Novo Horizontino está com 1. Lembrando que vitória vale 2 pontos. Então Palmeiras 3, Bragantino 2, Novo Horizontino 1. Palmeiras vai jogar em Bragança. É só empatar. É só empatar para ficar com 4. O Bragantino vai ficar com 3 e vai jogar com o Novo Horizontino. E aí o Palmeiras decide a vaga em casa com o Novo Horizontino. Tá sossegado. E se o Novo Horizontino ganhasse do Bragantino ainda, era só empatar no último jogo. Então assim, era não perder do Novo Horizontino, do Bragantino. Vamos para Bragança para não perder. E vamos lembrar, 3, 4 jogos antes, o Palmeiras tinha empatado com o Bragantino, exatamente no mesmo estádio, jogando melhor. Então deu uma subidinha no salto? Deu. Agora, eu não entendo, jamais, eu não me lembro por que o Leão tirou o Gaúcho do time, deixou ele na reserva e colocou um moleque chamado Marcos Vinícius. Alguém me lembra isso, por favor? Porque eu realmente não consigo me lembrar. Por que o Leão fez isso? O Palmeiras já estava sem o Lino. Eu não sei se o Lino machucou, mas o Lino, a última partida que ele fez ainda foi na fase de classificação. Depois ele deixa o Palmeiras. Eu não sei, é por isso que eu estou falando. Eu não lembro se ele lesionou ou se ele foi vendido e saiu às pressas do clube. Acontecia isso. No meio da disputa, vendeu. Tchau. Às vezes o cara machucou no final do contrato, está lesionado, se recupera e vai embora. Eu não sei o que aconteceu, cara. Eu não sei realmente o que aconteceu. O Luxemburgo não escalou o Gaúcho. Eu estou esperando alguém tentar me matar essa charada aqui. Mas eu realmente não me lembro por que o cara que estava metendo gol não foi escalado. Então vou escalar aqui o Palmeiras, que jogou esse jogo do Bragantino. Vamos lá. Veloso, Edson, Toninho, Dario Pereira e Abelardo, defesa titular. Júnior, Caçapa
Edu Manga. E aí já estava jogando o Mauricinho, que eu falei para vocês que chegou durante a disputa, né? Marcos Vinícius e Neto, cadê o Gaúcho? E cadê o Bianchese também, né? Por que não jogou o Bianchese? Bianchese, ele tinha jogado 6 dias antes em Novo Horizonte. Ele entrou durante o jogo. Não sei se estava machucado, acho que não. Então, assim, por que vai colocar o Marcos Vinícius, cara? Vai, se o Gaúcho tivesse meia bomba ali. Porque o Gaúcho entra durante o jogo. Ele, assim, sem condições ele não estava, porque ele jogou. Ele entra no lugar do Abelardo no segundo tempo. Mas por quê? Por que deixa o Gaúcho no banco? Por que não jogou com o Careca? Por isso que eu tô falando, pode ser que o Gaúcho tivesse, sei lá, mais ou menos, com o tornozelo meio baleado, não sei. Pô, joga com o Careca então. Por que vai jogar com o Marcos Vinícius? Quem é Marcos Vinícius, Leão? O jogo tava 0-0 até os 30 e pouco do primeiro tempo. Aí o Gil Baiano acerta uma falta de longe e abre o placar. Não deu nem tempo da perna tremer, porque 2, 3 minutos depois, tal de Zé Rubens faz o segundo gol. Um chute da entrada da área. Aí a perna treme. Aí a perna começa a tremer. Porque é só empatar, porque só que é um torneinho de 4 jogos de tiro curto. Se você perde um, a casa cai. E o Palmeiras estava perdendo de 2-0. E estava jogando com o Marcos Vinícius para fazer gol lá na frente. E a perna começou a tremer. E o Palmeiras nem ameaçava. E no final do jogo, já no segundo tempo, o Bragantino faz o terceiro gol. Aliás, nem foi muito no final, viu? Foi aos 15 do segundo tempo, faz 3-0. E mata o jogo, mata completamente o jogo. E aí é aquela coisa do castelo de cartas, né? 23 partidas invicto. O Palmeiras tomou 6 gols na fase de classificação. 6. Contando esses 2 jogos, em 23 jogos, o Palmeiras tomou só 6 gols. Acho que nem o time do Filipão tomou tão poucos gols. E melhor ataque. Não é aquele time que toma pouco gol porque joga fechadinho também. Melhor ataque, melhor defesa, melhor tudo. Perdeu um jogo de 3-0. Aí ficou dependendo. O Bragantino ia jogar com o Novo Horizontino e se ganhasse fechava a conta. Então o Palmeiras precisava torcer para o Novo Horizontino ganhar do Bragantino em Bragança. Não, em Novo Horizonte. Em Novo Horizonte. Tinha que torcer pro Novo Horizontino ganhar. E aí, dependendo de qual fosse o placar do Novo Horizontino, aí o Palmeiras precisaria ganhar do Novo Horizontino em casa, aí dependendo do placar, por 1, 2 ou 3 gols. Se fizesse 3, qualquer vitória do Novo Horizontino sobre o Bragantino bastaria. Mas primeiro era o jogo Novo Horizontino e Bragantino. Depois, Palmeiras e Novo Horizontino. E aí, quando foi jogar Bragantino e Novo Horizontino, a gente torcendo para o Novo Horizontino ganhar. Com as mãos atadas, impotente. E não deu. O Bragantino ganhou. E o Palmeiras foi eliminado, sem jogar. Depois de fazer uma campanha de 23 jogos invictos. Perdeu um jogo, caiu fora. É muito frustrante. É muito dolorido. Você está 13 anos sem ganhar um título, você acha que agora vai. E porque o time está jogando. Você olhava o time jogar e falava assim, tá jogando pra cacete. E não tem ninguém para incomodar. Quem poderia incomodar era o São José. Assim, de bola, né? Claro que você vai para uma final, você vai jogar um clássico, você pode perder. Mas se olhar, você vai... Quem que vai ganhar do Palmeiras?
Só uma parmeirada. E foi aquela parmeirada com força. 3-0 pro Bragantino. A piadinha de 13 anos, né? Tinha o whisky Ballantines 12 anos. Aí os caras falaram que a gente estava tomando Bragantines 13 anos. Como doía, cara. Eu tinha 18 anos. Você nunca vamos ser campeão. Nunca vamos ser campeão. Nunca. Eu nunca vou ver meu time campeão. Eu já tinha isso claro na minha mente. Eu nunca vou ver meu time campeão. Puta, que tristeza, cara. Que depressão. Aí você começa a pensar, por quê? Por que não escalou o Gaúcho? Alguém lembrou aqui? Deixa eu ver. O Maurício está falando que teve uma distensão, mas ele entrou no segundo tempo, cara. Mas é o que eu tô falando, vai, ok. Tá bom, teve que poupar o... Por que não foi com o Careca? Alguém falou nisso aqui? Não, né? Não dá pra entender por que foi com Marcos Vinícius, cara. Bom, o Bragantino avançou. Foram mais 3 times para semifinais. E quem foi para a final foi o São Paulo com o São José. E o São Paulo jantou o São José, que é o que time grande tem que fazer com o time pequeno, mesmo o time pequeno sendo melhor. Então o São Paulo foi campeão paulista de 89. Era nosso, era nosso. Era muito nosso. Puta, que tristeza, cara. Que desesperador. Mais um tijolão, né, que a gente derrubou quando ganhou o título de 93. Quando a gente ganha em 93 são todas essas frustrações que a gente deu uma bicuda nelas. E foi realmente muito triste, muito frustrante, muito deprimente. Mas, cara, veio a seleção.